E vamos agora às notícias da pecuária. Vou passar as informações porque ao final do programa o Sérgio Braga vai contextualizar e atualizar o andamento dos preços lá na Bolsa, na B3. Vou mostrar também como é que está a Bolsa, mas antes eu quero pedir para o Gleidson uma informação importante da Scott. A Scott Consultoria está dizendo que a relação de troca para o pecuarista ficou favorável nesse mês, apesar da alta dos preços do milho. A relação de outubro ficou 4,4% melhor em relação ao mês anterior. Nos últimos 12 meses, a melhora na relação de troca para o pecuarista em relação ao milho é de 6,2%. Então, também nesse ponto ficou bom para os pecuaristas, apesar dessa momentânea alta nos preços do milho, que a gente está mostrando aí, que o Vlamir está dizendo que o milho vai sempre acima de R$70 até a virada do ano, mas mesmo assim a relação de troca, segundo a Scott Consultoria, está bem favorável. Agora eu quero ir para a Bolsa, ver como é que está o preço do boi gordo nesse instante, depois eu vou falar lá no CPEA com o Thiago Bernardino. Olha, outubro agora recua 306,30. Já tinha recuado na sexta-feira, nessa segunda-feira o vencimento outubro está acima de 300, mas recuando para 306,30. Importante ter ao vivo o Thiago Bernardino para tirar essas dúvidas em cima desse recuo aí dos preços à frente. Para novembro, 305 e para dezembro, 297,80, portanto, recuos nos vencimentos a futuro na B3 do boi gordo. Na sexta-feira, o CPEA indicou o indicador a 302,10, leve alta de 0,5. Deixa eu falar com o Thiago Bernardino lá no CPEA, para depois o Sérgio vai falar mais dos preços da Scott, mas deixa eu ir para Piracicaba, no CPEA, falar com o Thiago Bernardino, que está conosco. Thiago, muito boa tarde. Boa tarde, João. Tudo bem? Muito bem. Eu estou vendo aqui na tela que estamos colocando os preços a futuro do boi gordo na B3, com o preço recuando nesta segunda-feira, mas sempre acima de 300, pelo menos outubro e novembro acima de 300. Indica alguma coisa? O que o mercado está dizendo com esse movimento dos preços, Thiago? João, indica, por um lado, o lado bom da história, né? Um preço firme acima dos R$300, mas começa a indicar realmente um equilíbrio maior do mercado, né? Depois vamos chamar assim, da estilingada que teve o preço da arroba, né, nessas últimas semanas, saltando aí dos seus 250, 60, 70 para 300, então a arroba, ela realmente vem trabalhando com um patamar de preço mais estável. O que chama a atenção dessa análise? Muito pautada pela baixa oferta no campo, disponibilidade interna, né, de gado pronto para abate, assim como uma precificação maior da China, né, principalmente pagando um pouco mais da nossa carne para compor os estoques delas para a virada do ano, o ano novo deles em fevereiro. Então, realmente, a China pagando um pouco mais, a oferta baixa, encontra, de certa maneira, o lado bom da história em termos de valorizações. Por outro lado, obviamente, a carne subiu bem também. E o consumidor, ele sente, é natural, o repasse. Houve sim, por atacado, principalmente por varejo aos poucos, e o consumidor no varejo realmente, ele, final de mês, ele sempre fica mais restrito a uma demanda forte de carne bovina. Então, isso explica, isso mostra que o mercado vem de um equilíbrio, isso é muito bom, principalmente pela falta de boi gordo, que deve continuar nesse patamar. A tela vem mostrando 306, 305, a toada entre outubro e novembro, deve permanecer nesse patamar de preço. Mas se a gente olhar só para a coluna direita, que está tudo vermelho, a gente começa a imaginar que para os, não é, Thiago? Para os investidores que estão lá no papel da B3, será que o preço já bateu no seu limite de alta? Essa é a pergunta. Olha, a gente está observando sim, sexta-feira, começa hoje realmente o mercado ainda bem aquecido, no sentido de trabalhando entre 295, falando São Paulo, tá? Pegando como base aqui a própria B3, 294, 95, 315, 311, 10. Então, assim, é um patamar de preço, a gente vai conseguir preços até superiores. Eu acredito que a gente pode até ter um novembro um pouco melhor em termos de preço, da baixa oferta de confinamento e a chegada mais próxima do final do ano, né, na composição do varejo. Então, o mercado ele vem trabalhando nesse patamar.
há uma precificação em termos dos investidores, né, de se precaver de possíveis altas, mas também já não tão otimista com altas mais expressivas do que 315, 320, mas é um mercado que opera com baixa oferta, como eu falei, outubro e novembro, então é um pouquinho vamos dizer, desse termômetro que o mercado vem buscando, tá? Mas é um mercado que pode sim valorizar, mas que realmente teve uma valorização muito forte e, óbvio, agora o mercado ele vai testando o apetite do consumidor aqui no Brasil e realmente o apetite aí da entrega de animal no campo. Bom, Thiago, é claro que o investidor realiza lucros, né? Porque não adianta ficar Sim. só com preços no papel e não fazer dinheiro daquilo que da posição que ele tem. Então, se vende para pegar o lucro e botar no bolso. Ponto. Agora vamos olhar para frente, duas perspectivas. O mercado está como certa a necessidade da China, o Vladimir falou agora em termos de soja, mas a necessidade da China é entrar com um pacotaço de investimentos lá para o seu povo, para eles poderem fazer a economia andar e também consumir mais. A gente vê a presença da China no leite, levando todo o leite, no café e a presença no boi. Você vê uma perspectiva dessas compras chinesas continuarem e quais seriam as consequências a futuro para o produtor brasileiro? Vamos pontuando e pensando que esse pacote traga, né, obviamente, um resultado aí positivo, vamos dizer, uma oxigenação na economia, é natural. Tá? É natural que a gente possa ter, sim, um movimento mais firme, né, da demanda chinesa, que continua forte. Tá? Continua forte. Realmente eles estão pagando menos do que eles pagavam há 2 anos atrás, vão colocar em média. Mas como eu disse, já fechou a semana passada eles pagando um pouco mais. Então, as valorizações elas ocorrem. É claro que um estímulo maior do governo chinês, isso traz um estímulo de compra, um preço maior pago pela nossa carne. Então, tudo isso é positivo, desde que, obviamente, isso ocorra. Mas pensando assim, Thiago, o mercado ele continua restrito, ele tende a continuar atrativo para a carne brasileira, porque também a gente tem dificuldade de oferta no mundo todo, né? Então o Brasil ele tem uma posição muito estratégica na produção e na dinâmica do mercado de carne bovina. O que a gente tem que ficar atento, obviamente, é a precificação, porque chega um limite, né, tanto para nós como consumidores brasileiros, como para o chinês. Agora, um ponto que é importantíssimo, né? A gente fala da dinâmica chinesa, perfeito. A gente fala da baixa oferta no campo também aqui. A gente está falando de um câmbio que também está operacionalizando a 5,60, 5,70. Isso atrai muito, né, a dinâmica em termos de compra da carne, obviamente, do boi brasileiro. Então, o nosso boi operando entre 50 e 53 dólares arroba, é um dos bois mais baratos do mundo e o câmbio ele ajuda também as vendas externas. Então a gente pode ter também esse, vamos dizer, esse impacto, né, de uma variável econômica no Brasil, em termos do dólar, que pode ajudar e estimular também mais exportações de carne bovina. Em resumo, o Brasil está barato e o pessoal comprando o Brasil. Mas assim, Brasil... isso dá... Pois não, Thiago? Pois não. Não, é exatamente isso. Perfeito. Mas dá uma perspectiva boa para o pecuarista futuro, né? Claro, tem que travar preços, tá bom, deu margem, trave, né? Para não correr o risco de se ver no prejuízo. Mas a perspectiva futuro é muito boa para o produtor, não é? Acho muito boa, é muito boa. O pecuarista ele só tem que ficar atento com o custo, né? Preço alto puxa custo. E você começou, né, logo que eu entrei aqui ao vivo, você mostrou dados aí da relação de troca, né, do Scott, que está favorável. O boi gordo em relação ao milho, né? Então eu acho que vale a pena o pecuarista, além de fazer uma trava de preço, além de se proteger, né, e realmente garantir pelo menos um mínimo e um máximo. Existem muitas operações que a gente pode fazer em bolsa, protegendo o seu patrimônio. Ele pode, obviamente, trabalhar bem a gestão do custo dele. Se eu pegar esse gráfico que você está na tela aí, é o melhor momento aí dos últimos meses. Vocês vão falar do último ano. Então, Thiago, isso pode ser que o boi suba mais, como pode ser que o milho suba mais também. Então, assim, acho que são esses os pontos que o pecuarista ele tem que ficar atento. Vai ser positivo, a gente já vem falando aqui,
o mercado do boi ele é interessantíssimo para os próximos meses, anos, principalmente até o começo de 2027. É um mercado bem interessante, seja internacional, seja no mercado brasileiro, bem oxigenado. A gente sabe como que o que vai ocorrer nos próximos 2 anos em termos de fluxo de dinheiro, apesar da gente não ter ideia de onde que vai sair esse dinheiro, mas óbvio que vai ter um fluxo financeiro maior. E a gente olha o custo. A gente sabe que a gente pode ter problemas em termos de safrinha, dado a questão de clima, eu estou falando que o preço do milho vai explodir, soja vai explodir. Mas a perspectiva, sim, o futuro de milho já sinalizando 70 o ano que vem. A saca aqui em São Paulo, 65 em Minas Gerais, por exemplo. Então, não vale a pena fazer essa conta, não vale a pena fazer essa compra e garantir, sabendo que cada vez mais eu tenho até mesmo o gado do coxo, né, do confinamento, e aí sim entra o ponto. É favorável? É, mas eu tenho, além de proteção de preço, eu tenho que fazer uma boa gestão de custo. Grande Tiago Bernardino, que bom ter você ao vivo conosco aqui, porque é pergunta e resposta na lata, isso é muito importante. Tiago, muito obrigado pela sua participação ao vivo, direto do CPEA, aqui no Tempo e Dinheiro. Obrigado, João, um abraço a todos e ao longo da semana com mais informação. Boa semana Muito bem. para todo mundo.